dele lá. Mas algo me fez descer e ir lá e pegar. Eu acabei de receber isso da minha filha. Minha filha está pregando nessa hora da igreja, unidade de Guarulhos. Oi, pai. Acabei de receber a notícia. Nosso querido Carlos Barcelos partiu. Graças a Deus pela vida linda e produtiva que ele teve. E graças porque todos sabemos onde ele está agora. Eu não tenho mais detalhes, mas assim, sobre a última forma. Esse livro que eu baseei muito nos meus estudos de espiritualidade, eu compartilhei ontem um pouco no nosso retiro. Carlos Barcelos Dias, pastor batista, psicólogo, especialista em terapia sistêmica de famílias, escreveu um dos capítulos mais lindos desse livro, falando sobre a graça de Deus e os relacionamentos. Com 18 anos de idade de conversão, fui abrir um ponto de pregação em São Paulo, lá em Interlagos, Jardim das Imúrias. Pegava 3 ônibus, eu e mais um amigo da igreja. Íamos lá, 10 conduções, periferia de São Paulo, pedras, lama, uma casinha de uma pessoa que levamos a Cristo que abriu. E ajudamos a refundar uma igreja chamada Igreja Batista dos Jardins Imbuías, perto da PACA, escola missionária americana, bem ali na periferia. Anos depois, o pastor Carlos Barcelos foi pastorear essa igreja. O pastor Carlos Barcelos começou uma clínica chamada Clínica Vitória, de recuperação de dependência química de alcoólatras e de drogados. Serviu muitos anos na Clínica Vitória. Um dos maiores músicos, ou pelo menos que se tornaram ícones dessa nação, chamado Raul Seixas, no final de vida, já totalmente dependente do álcool, com o seu organismo absolutamente comprometido, ficou ali 2 anos tentando uma recuperação, e outros músicos e artistas passaram por ali. Carlos Barcelos foi meu terapeuta. Carlos Barcelos me ajudou como terapeuta e como pastor no momento mais crítico da minha vida pessoal e ministerial, que me ajudou a equacionar meu coração a vocação do ministério pastoral e deixar que a minha família não se comprometesse no sentido de, na dinâmica de ser um pastor, que meus filhos fossem preservados da carga enorme que se joga com expectativas da vida de um pastor. E como Igreja Batista de Jovem, a minha igreja, muitos não sabem, mas eu fui aceito como membro dessa igreja por aclamação. Eles não sabem de que igreja eu sou até hoje. Porque o nosso viagem pelo Brasil, que igreja você é? Para lá. Quem me aceitou como membro mesmo foi a Igreja Batista do Jovem por aclamação. Qualquer coisa você liga para lá. Estou na comunidade batista de Inteiro em São Paulo, da Igreja Batista Conviver no Jundiaí, que apoia o ministério de Deus também. Então me permita um pouco da emoção. Eles são minha família. Pastor também faz terapia, tá, gente? Aliás, vários precisam de terapia, de acompanhamento clínico, além de
Muito obrigado, querida. A lei de acompanhamento pastoral. Então eu queria, com muita gratidão no coração, dedicar essa pregação, esse dia a Deus. E também pela vida do Carlos Barcelos. Ele estava num parque em São Lugar, há 9 anos. Sua esposa Elza é uma das grandes terapeutas de São Paulo. São membros de uma igreja batista em Nova Vida. E com tantos frutos nessa sua vida, Deus nos está recebendo com alegria nesse momento. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Fiquem tranquilos, não passarei das 11h25. Tá bom assim? Poderia ter pedido para colocar o texto lá, mas se você tiver a sua Bíblia, você abre 2 textos. Se você tiver o seu celular, pode abrir NVI, NVT, NVA, nunca vi antes, qualquer outra versão que você tiver aí. Você conhece a outra versão da NVA, né? Lá tem um versículo chamado assim: Deus é bom, o diabo não presta. E os irmãos são mais ou menos. Uns mais e outros menos. É da versão NVA, nunca vi antes. 2 textos. O primeiro texto é Efésios capítulo 2, por gentileza. Carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Muito bem. 3 versículos somente. Versículo 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe ou se glorie. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que nós andássemos nelas. Abra lá no livro de Tiago, por gentileza. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tende certeza disso. Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, semelhante ao homem que contempla o próprio rosto no espelho, e porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como é. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. E se alguém se considera ser religioso, não refreia a sua língua, engana o seu próprio coração e a sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, nas suas dificuldades, e não se deixar contaminar pelo mundo, isso é, vida de santificação. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Temos aqui uma tensão constante na nossa dinâmica, na espiritualidade que nós cultivamos, quando contemplamos a compreensão, a teologia de Paulo comparada com a teologia de Tiago. Paulo, apóstolo, servo de Jesus Cristo, circuncidado ao 8º dia, foi criado vetorial aos pés de Gamaliel, judeu que foi um perseguidor de cristãos da igreja, que tornou depois da experiência o caminho de Damasco, Atos capítulo 9, converteu-se a Cristo, conheceu a Jesus e se tornou um perseguido por causa da cruz, por causa da igreja. E Tiago, que era um mestre cristão, Tiago, que era um líder da igreja de Jerusalém, Tiago, irmão de Jesus, Tiago exerce uma compreensão
enorme com a sua vivência pessoal e com aquilo que deixou escrito nesta carta para judeus que foram perseguidos no período da dispersão. O registro a partir de Atos capítulo 15 até frente, você vê que a igreja é perseguida, ela se dispersa, e o evangelho chega também na realidade não só dos gentios através do ministério de Paulo, mas chega também para judeus novos convertidos, que entenderam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Senhor, que Jesus era aquele que o povo esperava, não um rei militarmente forte, mas alguém que iria reinar sobre as nossas vidas, sobre o universo, sobre toda a forma de governo, de autoridade. A expectativa foi cumprida na vida de Jesus. Tiago era um mestre. Eu diria hoje que uma das lacunas e uma das necessidades maiores da igreja evangélica, protestante, evangelical, cristã, pentecostal, neopentecostal, confessionais, uma das maiores lacunas e maiores necessidades que nós temos na igreja são os mestres, que se dedicam a compreender, que buscam conhecimento, que buscam conhecer um pouco das línguas originais, dos contextos históricos, para que possam de fato absorver esta sabedoria. Tiago propõe, e no seu paralelismo, ele está muito atrelado a escritos como os de Jó, como Eclesiastes, como Provérbios. É uma literatura de sabedoria. A necessidade que a igreja hoje precisa de sabedoria mais do que conhecimento. Há muitos que estão conhecendo a Bíblia profundamente, versões diversas, introduções. Você pode fazer cursos hoje para conhecer todo o contexto histórico-cultural, geográfico e a herança religiosa que vem também através da Bíblia. Mas há pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm sabedoria. Há uma diferença enorme em ter conhecimento e ter uma pessoa sábia, e nós falamos isso no nosso retiro ontem sobre isso. Porque a sabedoria é a habilidade que o Espírito Santo dá para você compreender e praticar o conhecimento. Então tem gente que conhece muito a Bíblia, estuda os livros da Bíblia, mas são pessoas nécias, insensatas, pessoas que não são sábias, não têm habilidade de vivenciar e de praticar aquilo que estão conhecendo da palavra de Deus e que precisa ser vivenciada por nós com a construção de uma espiritualidade prática da igreja local. A nossa razão existencial, podemos seguir aí com os slides, é que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 10, 11 diz que nós fomos criados para manifestar a glória de Deus. Os que formei filhos, o profeta Isaías diz, para a minha glória. Refletir então a vida de Cristo na nossa vida é o que nós precisamos como igreja, como família de Deus, nos grupos pequenos, com as mulheres, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os solteiros adultos, com os experimentados, com os líderes da comunidade, com aqueles que se envolvem nos ministérios da igreja. Nós precisamos, enquanto estamos servindo a Deus, nós precisamos refletir a vida de Cristo em nós. Então o grande desafio, primeiro, da espiritualidade é ser e não fazer. É ser. Eu preciso conhecer o coração de Deus, eu preciso saber quem é o Deus que morreu por mim, que me considerou digno da sua cruz, do seu sangue perdido, do seu amor incondicional. Eu preciso conhecer esse Deus. Mais do que isso, eu preciso conhecer o meu próprio coração, quem eu sou. Quem eu sou como pessoa, não o que esperam de mim, não os personagens que esperam de mim enquanto eu estou na experiência da igreja, da comunidade cristã. Quem de fato eu sou. E quando eu busco essa transformação pela presença de Cristo, pela palavra de Deus, eu vou me tornando cada vez mais parecido com um cristão, como um pequeno Cristo, como uma referência na sociedade. Poxa, mas quem é Jesus? Olha a vida daquele irmão lá, olha a vida daquela pessoa, olha a vida daquele profissional, olha a vida daquela mulher, o relacionamento dela que ela tem com o seu esposo, olha a vida daquele homem, como ama a sua esposa, como ama os seus filhos, como procura essa referência dos seus filhos. Homem, olha aquele cristão que gerencia suas finanças com sabedoria, que sabe lidar com as posses, que sabe que não ganhou dinheiro, riqueza, só para o seu usufruto.
fruto, não, mas para ser canal, para servir pessoas com o que tem, com o que juntou, para cuidar dos seus com dignidade. Olhe para aquela pessoa é um cristão, ele representa Jesus na sociedade, sendo sal e luz do mundo. Então eu preciso ser o primeiro, porque se eu não sou, o que eu vou fazer é uma ação insensata. Eu preciso saber o que Deus espera de mim, o que Ele pede de mim, que eu preciso buscar essa transformação interna, que é o Espírito Santo que vai produzindo dentro de nós, adoração eterna, porque fomos criados para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. Próximo slide. Como é que é, Nelson? Então eu estou construindo uma espiritualidade que vai cumprir uma razão existencial. Eu fui criado para adorar a Deus. Eu não fui criado para cantar. Fui criado para tocar. Isso é muito pobre do nosso entendimento de louvor e adoração. Adoração é um estilo de vida semelhante a Cristo. Fui criado para viver como Cristo aqui na terra. Então a coisa é diferente. E o que Tiago nos ajuda? O que Tiago está dizendo aqui? Que existe uma religião pura e sem mácula, verdadeira. No meio de tantas religiões, existe uma que é aquilo que reflete o coração de Jesus e a pessoa de Jesus. Uma religião pura, diferente de uma religião impura. Uma religião verdadeira do que uma falsa. Uma fé genuína de uma outra que não é. Então Tiago vem nos ajudar a compreender. Você é uma pessoa que abraçou a fé. Por quê? Porque a fé, segundo a teologia de Paulo, que nós lemos lá em Efésios, pela graça que nós somos salvos por meio da fé, Deus nos deu a capacidade de crer. Ele colocou a fé no nosso coração. Mas para que Ele colocou a fé no meu coração? Versículo 10 do capítulo 2 que nós lemos. Nós fomos criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras. Não só a pregação, não só o testemunho, que é importantíssimo, não só o fazer discípulos, que é a nossa missão, o coração da missão, mas fazemos todas as obras de socorro, misericórdia, de prática da justiça na sociedade, para que as pessoas possam entender quem é Deus. Não achem aqueles que adquirem riquezas, que exercem autoridade e poder político, que acham que não vão prestar contas para ninguém. Vão prestar contas um dia para o justo e reto juiz. Toda essa loucura que nós estamos vendo no planeta, de pessoas presunçosas que acham que são donos de todo o poder, não ficarão impunes diante do dia desse juízo. Então a mensagem é uma mensagem de salvação, é uma mensagem também que nos leva a estarmos todos os dias nos confrontando com o que de fato nós somos e estamos fazendo. Nós somos feitura de Deus, nós somos poema de Deus, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras. Então, se há dor na sociedade, se há sofrimento na sociedade, se há choro na sociedade, nós somos chamados para sermos um canal da compaixão, da misericórdia e do amor de Deus aonde nós estamos. Essa espiritualidade é a verdadeira. Segundo Tiago, é essa lei que chega no meu coração e que me torna livre para amar a Deus, livre para servir a Deus, livre para fazer obras de socorro de misericórdia, livre para discipular, livre para evangelizar, livre para dar testemunho no hospital, no banco onde eu trabalho, livre para ser testemunho na sociedade. Eu sou livre. Eu não sou prisioneiro. Então todos nós fomos criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras. Adoração, próximo slide, adoração, serviço e missão estão absolutamente integrados. Uma espiritualidade que repercute na sociedade e que traz transformação é fruto de uma vida semelhante a Jesus, uma vida de serviço, uma vida de missão. E no serviço e missão nós mostramos a essência de uma espiritualidade cristã que cultivamos bem construída, como diz Dallas Willard nos seus livros, e que nos chama a essa atenção. Se você tem gente que senta em banco da igreja, alguma coisa está errada.
não se envolvem na obra, não se envolvem no ministério, não estão disponíveis para servir a Deus, não tem tempo para o que eles chamam do trabalho espiritual, enquanto estão preocupados com o trabalho secular, não entenderam quem é Jesus, não entenderam a palavra de Jesus, não ouviram e discerniram a palavra de Jesus, e não fazem o que Jesus espera. Não é possível, conhecendo a palavra de Deus, sendo ministrado constantemente, que a gente não diga para Deus: eis-me aqui. Tem necessidade? Eu sou, como cristão, e a igreja onde estou, é a resposta da sociedade aos clamores que nós vemos no mundo ainda perverso e corrupto. Espiritualidade que não resulta em serviço e missão, ela é incompleta, ela é distorcida. Serviço e missão é resultado do cultivo das disciplinas espirituais que Richard Foster, um dos seus livros, e que nós vimos ontem na reflexão que tivemos no sítio. Nós precisamos cultivar as disciplinas espirituais, gente. Nós precisamos meditar na palavra. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e parar de ficar ouvindo 1 minuto e meio de gente na mídia social se dizendo voz de Deus, quando você não mergulha na profundidade e na simplicidade ao mesmo tempo da palavra de Deus. Nós não temos mais tempo para gastar na palavra, para meditarmos na palavra. Não temos mais tempo para orar no secreto do quarto, em solitude, intencional. O que você vai fazer hoje nesse sábado? Eu vou sair para um canto e vou contemplar, eu vou orar, eu quero ficar em silêncio. Eu preciso ser ministrado pelo Espírito Santo. Eu preciso me reconectar com quem eu sou, com o que Deus diz que eu sou. Eu preciso ouvir a voz de Deus para voltar a interagir e ser aquele cristão que Ele espera na minha casa, na minha família, onde eu estou, onde Ele me colocou, porque nós estamos em missão, nós estamos em serviço. A igreja não parou hoje o seu serviço, ela está em serviço. O Espírito Santo está livre, a palavra de Deus está livre no planeta. Deus está fazendo a sua obra e eu não estou nela, eu estou assistindo apenas. Eu estou lendo os livros e penso: que maravilha que esse não foi. Não, eu posso ser instrumento de amor e de serviço nas mãos de Deus. Peter Brunner, teólogo luterano, diz: culto ele define como a nossa resposta ao serviço que Deus prestou à humanidade e à comunidade. E o nosso serviço, o serviço da comunidade, é a nossa resposta perante Deus. Eu acho isso lindo, porque Ele nos lembrou. Deus olhou para todos nós, pecadores, erramos, viramos as costas para Ele, não quisemos mais fazer a vontade dEle, nós queríamos conduzir a nossa própria vida. Deus olhou tudo isso, olhou essa bagunça e falou assim: eu preciso fazer alguma coisa para que os homens criados a minha imagem e semelhança voltem a refletir a minha imagem. E o que Ele faz? Ele presta um serviço à humanidade, Ele morre no nosso lugar, Ele envia o seu Filho para se tornar um ser humano e para mostrar o que significa uma vida de consagração e de serviço a Deus. Jesus sendo o nosso referencial. Então Deus presta um serviço à humanidade. Ele vai colocar tudo isso em ordem novamente. Ele vai possibilitar o homem se reconciliar com Deus. E Ele presta esse serviço a Deus e envia o seu Filho para morrer por mim e por você. Pense você doando o seu filho hoje no lugar de alguém. Gente, pense isso. Pensa no seu filho lá em casa e fala assim: eu vou entregar isso por amor à humanidade. Você não faria isso, eu não faria isso, mas Deus fez. E agora, como resposta dessa manifestação de amor e de consagração, a minha resposta é: eu também preciso servir a esse Deus que me amou nesta profundidade. Culto e adoração é a recapitulação daquilo que Deus fez em Cristo Jesus por nós. É por isso que estamos o tempo todo participando da ceia do Senhor, para não nos esquecermos. Eu sei que foi pago o preço. Foi muito alto.
Evelyn André Hill, no seu livro Adoração, ela diz: culto e adoração em todos os seus tipos é a resposta da alma ao Deus eterno, uma resposta espiritual, social, orgânica e missionária. Adoramos a Deus com os nossos ritos externos e a nossa consagração pessoal. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos capítulo 12, 2, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não me conformo, não. Eu tenho que manifestar. Eu não me conformo com um líder de uma nação que corta todos os investimentos para os projetos sociais e misericórdias que abençoaram milhares e milhões de pessoas nas últimas décadas no mundo. Dentro delas, a visão mundial que me sustentou como missionário fora desse país para servir no meio da guerra civil. Que diz que faz isso em nome de nós evangélicos cristãos, não faz em nome da cruz. Não faz. Não nos conformemos com esse século, mas nos permitamos renovar constantemente para a transformação da nossa mente, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vida humana consagrada a Deus é uma vida litúrgica de serviço. Pode parar aqui os slides, segura um pouquinho. Voltemos lá para o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago não pensa de maneira oposta a Paulo. Pelo contrário, Paulo e Tiago, eles têm sintonia na sua compreensão do que ouviram, de que aprenderam de Jesus. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é balela. A fé sem obras é absolutamente desperdício da vida, do tempo. A fé sem obras, ela não legitima uma religião verdadeira. A fé sem obras, ela é morta. E Tiago nos lembra assim. Versículo 21, capítulo 1. Livre-se de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, e recebam, acolham à vontade a palavra em vós implantada, que primeiro foi poderosa para salvar a sua vida. Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, ele é semelhante a um homem que desperdiçou, foi contemplar o próprio espelho, o rosto no espelho, foi embora e logo se esqueceu como de fato é. Por isso que nós precisamos, o tempo todo, construir essa espiritualidade que nos confronta com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela revela quem nós somos. E hora que você medita na palavra, você vê que a voz de Deus vem a seu favor, por aquilo que você está sendo e vivendo. E tem horas que a palavra de Deus vem contra você. Vem te trazer exortação no sentido de correção e depois de encorajamento. E toda a Escritura é útil para acontecer exatamente isso. Para repreensão, para ensino, para consolação, encorajamento, para aprendermos o que precisamos ser e fazer a obra que Deus espera que nós façamos enquanto nós estamos em missão. O texto diz mais: aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Os meus filhos cobravam isso de mim e da Carla. Fazemos esse ano 45 anos, estamos fazendo os dois 70 anos, 52 anos de ministério por esse país, 51 anos na música cristã. Desde que aprendi com minha mãe, na vida dela, quando trabalhou com
de que as obras são fundamentais. Meus filhos contavam isso da gente. Papai, nós estamos envolvidos com alguns projetos sociais. Pai, nós estamos envolvidos. Eles viram na nossa caminhada com a igreja e com a nossa família nos envolvendo em todo tipo de trabalho missionário, em todo tipo de projeto social. E agora, com 70 anos, estou eu lá na Casa do Aconchego, em São Paulo. Ministério lindo que começou anos atrás com a indenização, com a Associação de Capelania de Saúde. Crianças com câncer, crianças com doenças raras, que vêm do Brasil inteiro, que vêm fora do Brasil, vêm pertinho do Hospital das Clínicas, do Instituto do Coração, do Emílio Ribas, cuidando dessas crianças que chegam lá, das suas mães, de todos os cantos desse país, desesperadas, que vão ter que conviver com o filho com uma doença rara a vida inteira. Algumas dessas crianças que nós já despedimos, que partiram. Hoje eu dedico parte do meu ministério em São Paulo lá, e outro dia, onde estou? Eu estou na capelania do Hospital do Servidor Público, na UTI, semi-UTI e nos cuidados paliativos, ajudando pessoas a partir. Eu nunca imaginei que isso acontecesse. Nessa altura da minha vida. É isso que o Senhor quer de mim nos próximos anos, Senhor? Ah, mas tem uma carreira musical. Ah, mas por que você não está no mundo gospel? Ah, por que você não está fazendo show e evento aí? Porque tem outras coisas para fazer no reino. Se estamos vivendo a lei da liberdade e não estamos fazendo o que Deus espera de nós, nós estamos prisioneiros de algo que nos anestesiou. E o meu medo é que isso chegue nos líderes e nos pastores da igreja, que não deram espaço mais para os seus mestres. De pastores e líderes e pregadores que não ensinam mais a palavra de Deus. Se você é prisioneiro e não se sente livre, você abraçou um evangelho diferente, que não é o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus nos leva a viver e a praticar, a viver a verdadeira religião. Versículo 27, do capítulo 1. A religião pura e sem mácula. Essa palavra na língua original significa tresquei. A nossa adoração horizontal. Como é que é? Mas você está falando de Jesus, você está lá distribuindo pão. Eu não estou falando de Jesus quando eu distribuo pão. Eu estou falando de Jesus quando eu ajudo uma criança a achar uma creche. Eu estou fazendo o que Jesus faria quando eu procuro assessoria jurídica para uma detenta. Eu estou fazendo o que Jesus espera de mim. Essa é uma adoração prática, horizontal. Visitem os órfãos e as viúvas nas suas aflições e busquem uma vida de santificação. A nossa igreja agora está num processo de transição, graças a Deus. Amém? A Igreja Batista do Jockey está voltando às suas origens também. Amém? A Igreja Batista do Jockey está revendo os seus alicerces e aquilo que precisa ser prioridade na nossa agenda como missão. Amém? Os ministérios dessa igreja estão tentando comunicar a todos que congregam aqui, que estão chegando, sendo ministrados pela palavra de Deus, de que você é fundamental para que essa igreja cresça bem edificada e consolidada, com todos os membros do corpo, com os dons que receberam, servindo em áreas que a igreja precisa para cumprir a missão de fazer discípulos. Ah, eu preciso de gente que se dedique às crianças, que ore com ela. Ah, eu preciso de gente que cuida de crianças do berçário. Ah, eu preciso de gente que entenda a realidade dos adolescentes, que consiga compreender o mundo deles e ajudar essas crianças a conhecerem a Jesus. Eu preciso passar uma consciência de testemunho, de vida para os estudantes da igreja, que estão na escola secundarista, que estão na universidade, para aqueles que vão se tornar profissionais. Vocês precisam ser cristãos antes de profissionais, e bons cristãos e bons profissionais, aonde vocês estão, porque fazendo isso com integridade
integridade, vocês estão dando bom testemunho de Jesus numa sociedade que precisa do sal e da luz, para que a carne não se apodreça tão rapidamente. Nós precisamos de mestres na igreja. Mulheres queridas, Deus abençoe vocês. Foi o dia da mulher, semana da mulher. É todo dia o dia das mulheres. Minha esposa me lembra disso sempre. Minha filha também. Uma igreja que cresce hoje valoriza o papel e o ministério da mulher. A importância, o olhar feminino, a visão de cuidado. Mas eu não tenho mulheres na liderança. É mesmo? Como é que o seu lar foi edificado? O meu foi a minha mãe que me levou ao Evangelho, que ajudou a edificar a minha casa, porque meu pai não era cristão. Eu estou aqui por causa das orações do testemunho da minha mãe, que é uma líder dentro de uma igreja batista. Mas está lá no trabalho de sociedade feminina, vai lá, manda fazer só lá o crochê quando precisar. Que isso? Nós precisamos de mulheres de oração, maduras na comunidade, que sejam referência para as pessoas que chegam aqui. Se nós precisamos de uma pastoral para solteiros adultos, que sofrem as suas dores, os seus dramas. Nós precisamos de oração para casais novos, com filhos pequenos. Nós precisamos da experiência dos anciãos da igreja. Porque essa geração não quer se conversar, não quer ouvir uma outra. Não, nós precisamos. Conselho daqueles que têm cabelinho branco e dizem assim: queridos, não é por aí. E aqueles de cabelinho branco que dizem com alegria quando vê os jovens e as juventudes envolvidos nos projetos missionários sociais, empolgados com a missão de nós abençoamos vocês. Não vão fazer isso não. Vocês só estão fazendo um trabalho fora da igreja, vocês não vão mais à igreja. Que é isso? Que compreensão é essa? Alegre-se quando seus filhos estão fora dos templos, tentando ser testemunho de Jesus. Agradeçam a Deus. Uma espiritualidade bem construída é uma espiritualidade onde a fé e as obras estão absolutamente integradas. E as obras que nós estamos fazendo mostram a qualidade, a veracidade da nossa fé e do Evangelho que nós dizemos acreditar. Pastor Lucas poderia vir aqui orar por nós. Temos um tempo de oração, de consagração. Deus abençoe ricamente vocês. Eu estou empolgado. E agora que partiu mais um guerreiro, eu estou mais empolgado. Eu falo assim: Senhor, por que o Senhor levou o Carlos? E por que o Senhor me deixou aqui ainda? Porque eu tenho coisas a fazer e você tem coisas a fazer. Mas antes de fazer, nós precisamos ser discípulos e seguidores verdadeiros de Jesus. Deus abençoe vocês. Pode olhar para a pessoa do seu lado e falar assim: olha, ele terminou às 11h28. Ele falou que ia terminar às 25. Muito obrigado por terem me convidado também para o sábado, para aqueles que estiveram no nosso retiro de espiritualidade. Foi muito abençoador para o meu coração. Obrigado, irmãos. Irmãos, desde que ouvimos, a palavra de Deus sempre nos convida a dar uma resposta. E a nossa oração, e a oração, entre outras coisas, ela é uma resposta ao que nós ouvimos na revelação. É o que nós vamos fazer agora, individualmente, silenciosamente.
O Senhor nos chama a ser, antes de fazer como nós ouvimos. Deus nos chama a ser. Mas esse chamado ao ser, ele tem uma implicação também em fazer. Então agora vamos orar. Ou de olho aberto ou fechado. Vamos conversar com Deus e dar uma resposta a Ele. Diante do que nós ouvimos, diante do que nós acabamos de ouvir. Que o Espírito falou a você nesta manhã. Senhor, nós queremos aqui também nesta manhã expressar nosso louvor, nossa gratidão a Ti pela vida do Carlos, Marcelo, os homens que não conhecemos pessoalmente, mas ouvimos daquilo que o Senhor fez nele, através dele, um homem que dedicou sua vida para o louvor da Tua glória. O legado que Ele deixou, nós Te louvamos por isso. O Senhor console, o Teu Espírito, o Consolador, esteja nesse momento com toda a família, com todos os amigos, com todos aqueles que foram pastoreados por Ele, que caminharam perto dEle e que sentem a partir do Teu céu. Nós nos alegramos também porque agora Ele está esperando o grande dia, o glorioso dia da ressurreição. Dia em que Ele vai preceder aqueles que estiverem vivos na grande volta do nosso Salvador. Nós Te louvamos. Amém. Vamos encerrar com um cântico. Queria convidar você à noite, às 18h30. Vamos hoje também, mais uma vez, celebrar, relembrar o sacrifício de Jesus e celebrar a sua ressurreição. Às 18h30, vamos também começar uma nova série de mensagens. Seja feita a tua vontade, é o título geral da série. Todos os domingos deste mês, nós vamos falar sobre textos bíblicos que nos convidam à prática da oração. Hoje, começando com a oração, que quando os discípulos perguntaram para Jesus, como é que a gente deve orar? E Jesus disse, vocês devem orar assim. E Ele ensinou uma oração. E hoje nós vamos abrir a nossa série comentando sobre o Pai Nosso. Hoje também hoje é um grande dia, né? Hoje é o aniversário do Florencio, dia especial. Terminando o culto, dá um abraço nele. Eu acho que ele vai convidar todo mundo, acho que para almoçar, não sei, não é, Florencio? Ele foi um sorriso assim meio, não sei. Florencio, Deus te abençoe, Deus te abençoe na sua vida. Marcando aí com o tempo forte, tá? Cantarei seu amor anseio. Próxima música de Isaías. Dos montes correm para o mar, Deus rios de amor por mim.
amor pra sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua correr. E alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, Espírito. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam conosco hoje para sempre. Amém. Um ótimo domingo para vocês. Deus abençoe a nós.